Olá, estamos ainda em ritmo de carnaval e o tema de hoje é um tema muito polêmico, né? A solicitação indiscriminada de CPF para obtenção de desconto em estabelecimentos comerciais. Será que essa prática encontra amparo em uma das 10 bases legais da LGPD? Então fica nesse vídeo que você vai avaliar comigo um cenário proposto. Meu nome é Eduardo Nunan, esse é o canal Compliance+, você está na série LGPD+. Olá meus amigos, então vamos no cenário de hoje avaliar se a solicitação indiscriminada de CPF encontra amparo legal na LGPD. Então olhando aqui para a tela, esse é um cenário bem rotineiro, onde a gente observa em vários estabelecimentos comerciais que a atendente de caixa solicita o nosso CPF para fins de concessão de desconto. Então, primeira coisa que a gente precisa avaliar isso é considerado consentimento, o ato do titular fornecer esse CPF para obter esse desconto? Então a gente vai ver isso ao longo do vídeo. Mas primeiro a gente precisa avaliar o seguinte, o CPF, que é o objeto em si, ele é um dado pessoal? Bom, segundo o artigo 5º, para ser um dado pessoal, ele precisa estar relacionado à pessoa natural e permitir a identificação desse titular. Portanto, então, o nosso CPF é sim um dado pessoal. Outro questionamento que eu preciso fazer é, o CPF, ele é um dado pessoal sensível? Há muita confusão sobre isso. E aí a gente tem que recorrer ao próprio artigo 5º, no seu inciso 2, para perceber que para ser um dado pessoal sensível, ele tem que ter o poder ou potencial de uso discriminatório em relação ao titular. É o caso, por exemplo, de informações relacionadas à origem racial ou étnica, à convicção religiosa, à opinião política, filiação a sindicato, ou a organização de caráter religioso, filosófico, político, referente à saúde, aqui eu vou fazer esse destaque, referente à saúde, à vida sexual, ao dado genético, ao dado biométrico, tudo isso vinculado naturalmente ao titular. Então, para que seja um dado pessoal sensível sob a perspectiva da LGPD, é preciso preencher esses requisitos. Então, a gente percebe que há uma certa confusão porque as normas de segurança, elas, no intuito de orientar a classificação das informações, ela orienta o preenchimento ou a avaliação de alguns requisitos, como qual é o valor dessa informação, quais são os requisitos que ela precisa preencher sob a perspectiva legal, estratégica, sob a perspectiva ética, se esse dado é um dado sensível, e aí a gente encontra agora amparo na própria LGPD de que se esse dado tiver o potencial de discriminação em relação ao titular, que ele passa também a ser considerado sob a perspectiva das normas de segurança como um dado sensível. E ele pode também ser um dado crítico. Para que não haja confusão, porque se esse dado ele é considerado um dado sensível, um dado pessoal sensível, ele não pode se valer da base legal de legítimo interesse do controlador. Então, para que não haja nenhum conflito de interpretação, a gente precisa entender o seguinte: sobre a perspectiva ou sob a perspectiva da LGPD, o CPF não é um dado pessoal sensível. Contudo, sob a perspectiva das normas de segurança, ele pode ser considerado, no mínimo, um dado crítico. Por quê, senhores? Porque o CPF ele é um dado que tem um valor muito importante. A partir do CPF, pessoas mal intencionadas podem, inclusive, abrir uma conta laranja.
podem fazer uso daquele CPF e causar aí problemas sérios para o titular. Então, ele é sim um dado pessoal crítico e precisa receber a tratativa adequada. Então, eu vou inclusive apontar agora, demonstrar para vocês que a partir desse CPF eu posso ter acesso, eu posso inferir informações que podem vir a ser enquadradas como um dado pessoal sensível sob a perspectiva da LGPD. Então, imaginem que eu tenho um CPF que eu vou a uma farmácia, que é um caso muito comum, né? E eu forneço meu CPF para obter as vantagens relacionadas ao desconto. Com isso, aquele estabelecimento comercial passa a vincular o meu CPF a todas as compras que eu faço. Então, eu tenho aqui um registro de consumo que está vinculado ao meu CPF. Esse registro de consumo, com base em uma quantidade razoável de compras, pode produzir um perfil de consumo. Esse perfil de consumo, por sua vez, pode revelar dados extremamente sensíveis, inclusive sobre a própria perspectiva da LGPD, que é o caso, por exemplo, quando um determinado cliente consome medicamentos contínuos com determinada frequência naquele estabelecimento e que vai permitir inferir, por exemplo, que aquele cliente possa ter uma doença cardíaca. Eu posso inferir, em outro caso, que aquele titular, aquele cliente, possa ter câncer. E vejam, a partir de um dado-chave, como CPF, eu posso produzir novas informações, novos dados que se enquadram aqui. Então, dados referentes à saúde. Então, essa situação aqui, ela se enquadra como um dado sensível segundo a LGPD e, portanto, precisa receber a tratativa adequada. E é para vocês entenderem o grau de risco dos dados pessoais, eu coloquei aqui uma pirâmide, onde a gente tem do nível menor para o maior, onde eu tenho aqui o maior risco, que está atrelado ao próprio dado pessoal sensível. Então, sob a perspectiva da LGPD, esse dado pessoal sensível é o dado com maior risco no que diz respeito ao tratamento, ou seja, vai exigir uma tratativa mais importante, uma tratativa adequada. Logo abaixo eu tenho o próprio dado pessoal, que também está sob a perspectiva da LGPD, naturalmente, e eu tenho aqui o dado pseudo-anonimizado e o dado anonimizado. Eu vou falar ainda sobre esses dois elementos em um outro vídeo, não se preocupem, mas já adianto que quando eu anonimizo um determinado dado, ele deixa de ser um dado pessoal e não está mais sob as exigências da LGPD, ou seja, ele não recebe mais a aplicação da LGPD. Por quê? Porque ele perde a identificação para o titular. Isso significa dizer que ele deixa de ser um dado pessoal, então. Ok? Então, agora vocês entenderam que o CPF é de fato um dado pessoal, mas ele não é um dado pessoal sensível, entretanto, ele é um dado crítico que pode permitir inferir a partir de outras operações a obtenção de dados pessoais sensíveis e que nesse caso se enquadraria como um dado pessoal sensível, não o CPF, mas esses dados gerados a partir desses registros de consumo que se enquadram como potencial risco para a obtenção dos dados sensíveis. Então, agora vamos analisar se a solicitação desse CPF ele encontra amparo em uma das 10 bases legais previstas na LGPD.
e eu coloquei as 10, eu não vou analisar as 10, aqui a intenção é apenas, de forma objetiva, apontar para vocês quais são as possíveis bases nesse caso concreto. Então a gente tem aqui o consentimento, claro que se houver o consentimento do titular, game over, acabaram-se os problemas. Só que para que haja consentimento, não basta apenas a autorização verbal, é preciso preencher outros requisitos previstos na LGPD. Então, para a gente eliminar aqui, né, essa base, obrigação legal regulatória, não cabe, execução de políticas públicas também não, estudo de órgão de pesquisa também não, execução de contratos e procedimentos preliminares, que é o caso da licitação, também não, processos judiciais, ou seja, os direitos, né, previstos nesse processo, também não, a proteção à vida também não se enquadra nesse tipo de operação, nem tutela da saúde, e eu posso ter aqui o interesse legítimo. Por quê? Porque a gente já viu que o CPF é um dado pessoal, mas ele não é um dado pessoal sensível sob a perspectiva da LGPD. E nós temos aqui a proteção de crédito, que também não se enquadra. Então eu tenho, por fim, duas possibilidades: a do consentimento ou a hipótese do interesse legítimo. Eu vou falar primeiro do consentimento. Então, para que esse consentimento seja caracterizado, eu preciso entender o que é consentimento. E eu coloquei aqui no artigo 7º, inciso 12, a definição de consentimento. E aí destaquei algumas palavras que são importantes. Primeiro, para que seja considerado consentimento, é necessário que haja manifestação livre do titular. E se pensarmos no cenário, a gente vai observar que não há uma manifestação livre, porque há, na verdade, uma imposição por parte do estabelecimento em conceder o desconto apenas se obtiver o CPF do cliente. Então, não atende a esse requisito que é a manifestação livre. Então, aqui a gente já derrubaria, né, essa base de sustentação para obtenção daquele CPF nessa operação ou nessa relação de consumo. Tá? Informada, ou seja, o titular precisa informar, esse consentimento precisa ser informado pelo titular. E essa informação verbal, ela é insuficiente, tá? Então, ela também não é atendida. E inequívoca. Então, deixa claro que o titular informa de forma inequívoca para aquele estabelecimento que ele quer fornecer o seu CPF. Então, o consentimento ele tem que ser inequívoco. E, por não atender aos demais, ele fica comprometido. Tá? E a finalidade determinada. Ou seja, ele está informando o CPF para uma finalidade determinada. Em tese, seria a obtenção de desconto. Só que essa obtenção de desconto não revela a possibilidade de tratamento ou de outras operações sobre esses dados do titular. Então, essa finalidade determinada, ela também fica comprometida aqui. E a gente olhando aqui o artigo 8º, a gente percebe o seguinte, que além disso, essa informação ou esse consentimento, essa autorização por parte do titular precisa ser por escrito e não ocorre nesse cenário que a gente está analisando. Ou por outro meio. Só que esse outro meio, que alguém poderia inclusive entender que a forma verbal seria esse outro meio, ela precisa preencher os outros requisitos e ela não preenche. Tá? Então, no artigo 9º, eu destaquei aqui também que na hipótese em que o consentimento é requerido, ou seja, estou solicitando o seu CPF, consentimento de informar esse CPF, ele vai ser nulo se isso for abusivo. Então, parem para pensar no seguinte,
eu preciso informar o CPF para realizar, para efetivar essa relação de consumo? Não. Então ela passa a ser excessiva. Então ela passa a ser enquadrada como abusiva. Portanto, esse consentimento ele é nulo, tá? E ainda corrobora com isso o fato de que não foram apresentadas o quê? Com transparência. Então a transparência vai implicar em traduzir para o titular de forma clara e inequívoca também de que aquelas informações serão utilizadas somente para aquela finalidade, não mais outras. Só que a gente sabe que dentro desse cenário que a gente está avaliando aqui, a gente não tem isso de forma clara nem de forma transparente. O que é que vão fazer com o meu CPF? Tá? Isso não é colocado de forma clara nesse momento da relação de consumo. Então, a gente já percebe aqui que o consentimento ele não se enquadra por violar os requisitos básicos para o enquadramento daquilo que é denominado consentimento. Então, resta, portanto, avaliar o interesse legítimo. Existem testes realizados para avaliar o interesse legítimo, teste de proporcionalidade. Eu não vou falar de todos os elementos que envolvem um teste de proporcionalidade, porque isso caberia em um vídeo único, tá? Mas, como é um caso muito trivial, eu vou abordar aqui os aspectos básicos, porque dentro desse teste, se eu não atender a um desses requisitos, o meu teste está falido. Então, eu elenquei aqui 3 princípios que vão ser suficientes para demonstrar para você que esse interesse legítimo não cabe nesse cenário. Então, primeiro vamos avaliar aqui o primeiro princípio que está no caput do artigo 6º, que é a boa-fé. A boa-fé, ela pressupõe uma relação saudável, né, uma relação ética entre as partes nessa relação jurídica, nesse caso em especial a relação de consumo. Essa boa-fé, ela está atrelada a um padrão ético de conduta, e esse padrão ético de conduta, por sua vez, vinculado ao que é certo e ao que é errado, dentro de uma perspectiva ética de valores de uma determinada sociedade. Então, se a gente avaliar aqui os detalhes que envolvem a boa-fé, e a gente vai ter a categorização dessa boa-fé em subjetiva ou objetiva. A boa-fé subjetiva pressupõe um estado de consciência, ou seja, um estado em que a parte entende o que representa a boa-fé e o que representa as ações esperadas naquela relação contratual. Só que o estado de consciência ele é falho, né? Até pela questão do desconhecimento sobre o que é necessário ser executado dentro da perspectiva daquela relação. Então, a gente tem a boa-fé objetiva, que, conforme o próprio nome diz, é objetiva, ou seja, ela precisa estar vinculada a deveres de conduta. E esses deveres de conduta, por sua vez, encontram alinhamento na LGPD. Então, nessa relação de consumo, o estabelecimento comercial precisa ter boa-fé objetiva no sentido de entender que ele precisa cumprir a LGPD, pois ela já está em vigor. Então, entendida essa questão da boa-fé, do primeiro princípio aí, que consta do caput do artigo 6º, a gente agora vai avaliar esses 3 princípios aqui. Existem mais, são 10 princípios, então, e 11 com esse do caput, que é a boa-fé, mas eu só elenquei 3 aqui, porque a gente vai perceber que nenhum deles vai ser atendido. Então, primeiro, a finalidade. A finalidade ela precisa ter propósito legítimo. E qual seria, então, o propósito legítimo nessa relação de consumo que nós estamos analisando aqui no nosso cenário do vídeo de hoje?
obtenção de desconto. Então, esse propósito, ele é legítimo? Não, ele não é legítimo, porque a intenção do titular, enquanto cliente, é apenas de consumir aquele produto e pagar por ele, né? Então, eu não vou fornecer meus dados pessoais apenas para realizar ou para efetivar uma compra. Então, não há propósito legítimo nesse cenário. Então, somente aqui eu já definiria que esse interesse legítimo ele cai por terra. Ele não poderia ser utilizado pelo estabelecimento. Além disso, seguindo aqui a nossa análise, ele precisa ser específico. E esse específico não é pseudo-específico, é específico mesmo. Eu preciso especificar de forma clara quais são as finalidades de uso daquela informação. Porque a gente sabe que o estabelecimento comercial tem intenção em ter o CPF para ter acesso ao teu perfil de consumo, para entender melhor, para talvez, aí considerando a própria boa-fé, né, fornecer uma experiência melhor de compra para você. Só que isso, por si só, não é suficiente. Ele precisa balancear os interesses nessa relação. Então, essa especificidade precisa ser transparente. Ela precisa elencar todas as finalidades específicas pela qual aquele dado pessoal está sendo coletado. E precisa ser de forma explícita. Então, quando eu faço isso de forma verbal, eu não tenho isso explícito, com todos os detalhes, tá? Ou seja, isso precisa ser informado ao titular de forma explícita, específica e com propósito legítimo. Então, a gente já observa que o princípio da finalidade ele não é atendido nesse cenário em especial. Aí a gente vai para o outro princípio, que é o princípio da adequação. Essa adequação diz respeito à própria utilidade ou à própria compatibilidade da obtenção daquele dado pessoal em relação à finalidade que foi informada. Então, será que eu solicitar o CPF para efetivar uma compra e obter desconto é compatível com a finalidade? Né? Salvo o melhor juízo, não. Então, a adequação também ela é inadequada, porque o fato principal é a relação de consumo. Ou seja, eu fui a uma farmácia ou um outro estabelecimento comprar um produto. E para comprar esse produto, eu não preciso informar o meu CPF. E para receber desconto, eu também não posso receber uma imposição sobre a questão de informar ou não um dado pessoal para obter esse benefício. Por quê? Porque passa a ser abusivo e até discriminatório, porque eu acabo tratando de forma diferenciada um cliente do outro em um processo muito simples e trivial. E eu tenho a questão da necessidade. A necessidade está relacionado ao mínimo necessário. Então, para ter desconto, eu preciso, de fato, informar meu CPF? Não, é uma informação desnecessária, excessiva. Então, eu aqui preciso aplicar a minimização. Minimização dos dados nesse processo de coleta, tá? Então, essa minimização está relacionada à finalidade. A finalidade é o quê? Obtenção de desconto, efetivação da compra, seja uma finalidade ou outra, o CPF não é necessário, tá? Então eu tenho aqui uma solicitação desproporcional e excessiva. Portanto, esse meu outro princípio, ele também não é atendido. Então, esse interesse legítimo, ele não é atendido nesse caso concreto. Em outras situações mais complexas, eu vou precisar aplicar o teste de proporcionalidade para avaliar se há ou não interesse legítimo. Mas isso, como eu falei, é um tema para outro vídeo. Ok? Importante aqui é vocês entenderem que a proposta inicial do vídeo era avaliar se esses estabelecimentos poderiam solicitar
o CPF para obtenção de desconto em relação à perspectiva da LGPD. Então, só para vocês terem uma noção, ó, o Estado de São Paulo já, inclusive, aprovou lei em que proíbe que documentos sejam solicitados em troca de desconto. Sempre aparece aqui a imagem de uma farmácia, porque a farmácia é um caso muito típico, tá? Mas isso também é observado em outros estabelecimentos. Então aqui a gente já percebe a importância da LGPD, porque naturalmente a lei, ela em paralelo à LGPD, está baseada nos mesmos princípios. E a gente observa ainda o risco que eu mencionei lá no início sobre o acesso a dados sensíveis a partir de um dado-chave, que seria o CPF. Então, o Ministério Público, por exemplo, estava investigando aqui, na matéria de 2018, tá? Investigando vendas de dados em clientes por farmácias, onde esses dados estariam sendo repassados ou vendidos para planos de saúde e análise de crédito. Então, aquelas informações, por exemplo, relacionadas à saúde, que são dados sensíveis, poderiam estar sendo utilizadas por essas operadoras de saúde para mitigar os riscos na contratação de planos, e assim como os riscos na concessão de crédito. Então, os dados pessoais, eles não podem ser utilizados em desfavor do cliente, principalmente quando configura uma discriminação com o uso dos dados pessoais. Tá? Então, aqui demonstra para vocês que o CPF, né, ele pode e deve ser tratado como um dado crítico e receber as tratativas adequadas. Aqui a gente tem uma outra matéria também, eu omiti aqui o nome da drogaria, mas é uma drogaria de Minas Gerais, em que foi multada em 7 milhões por condicionar descontos ao fornecimento de CPF. Então a gente percebe aqui que foi uma multa bem pesada, foi um caso que teve bastante repercussão, só que aqui nós não tínhamos ainda a LGPD em vigor, e o que foi utilizado foi o Código de Defesa do Consumidor, como é utilizado ainda até hoje, porque se trata aqui de uma relação de consumo. Então, o que se vê hoje são ações movidas na Justiça, onde eu tenho como base o Código de Defesa do Consumidor e a LGPD. Tá? Então, é importante destacar isso. E é importante destacar também que, sob a perspectiva de multa exclusiva por parte da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ainda não está em vigor. Ela entra em vigor a partir de 1º de agosto de 2021. Esse cenário aqui que eu estou apontando é no âmbito da Justiça. Então, qual é a solução, meus senhores? Adequar-se à LGPD. Mas aí vem a pergunta, você só falou dos problemas, mas qual seria a solução nesses casos? Bom, a adequação à LGPD vai exigir que esses estabelecimentos façam o atendimento a todos aqueles critérios que correspondem ao enquadramento do consentimento. E a orientação, a dica que eu dou é que o CPF deixe de ser usado e passe a ser usado uma outra informação menos crítica. Então pode ser, por exemplo, o próprio e-mail. Eu posso ter a implementação de programas, né, de descontos ou de milhagens, que podem ter todo o preenchimento, né, alinhado ao que a LGPD exige, como, por exemplo, uma política de privacidade clara, a utilização de códigos que não representem um dado pessoal extremamente sensível, que informe de forma transparente para o usuário quais são as finalidades de uso daquela informação. E uma vez que a regra do jogo está clara para o titular e ele aceita, e ele aceita preenchendo todos os requisitos que a LGPD prevê, eu tenho sim aí uma possibilidade de manter programas de descontos, de forma que eu não
faça isso de uma forma impositiva, que eu não faça isso de uma forma a violar a LGPD. Claro que esses cenários precisam ser avaliados, né? Precisam ser muito bem estudados, mas é uma possível solução para esse problema que a gente vê diariamente em vários estabelecimentos comerciais. Tá? O processo de coleta dessas organizações, desses controladores, precisam ser revistos e, com apoio da área jurídica, encontrar soluções para manter uma relação de boa-fé na sua integralidade com os seus clientes ou consumidores ou titulares de dados. Senhores, aproveitem aí e dê um like no nosso vídeo, compartilha, se inscreva para ter acesso aos novos vídeos e ativa lá o sininho, né, porque ele vai enviar notificação dos nossos vídeos. A gente tem vídeos toda semana e eu fico por aqui, tá? Muita saúde a todos e um abraço.